Olá, meninos e meninas. Dando continuidade, então, na nossa disciplina de Higiene, Saúde e Segurança do Trabalho, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre algumas normas regulamentadoras, tá? Inicialmente, a gente vai falar um pouquinho sobre a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A CIPA, ela foi criada com o objetivo de prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível as atividades laborais com a preservação da vida e promoção da saúde do trabalhador. Então, os membros da CIPA, né, é uma comissão, é uma equipe de trabalho dentro da própria empresa. Então, são os funcionários daquela empresa que vão fazer parte da CIPA, claro, quando houver a necessidade da CIPA. Então, ela é composta de representantes do empregador e representantes do empregado. Então, o empregador, quando há necessidade de ter a CIPA, que no finalzinho eu vou mostrar para vocês como que a gente vê se tem necessidade ou não, o empregador, ele vai indicar o presidente da CIPA, tá? E pode também, de repente, indicar o secretário. Ou os trabalhadores elegem, né, dentro dos eleitos aqui, vai indicar quem que é o secretário. Mas a questão é, o empregador, ele escolhe alguns dos funcionários, né, ele vai indicar para ser membro da CIPA. E os trabalhadores, eles elegem. Então, ocorre uma eleição para definir quem vai ser membro da CIPA. Então, os funcionários têm que votar. E aí, o presidente é indicado pelo empregador, o vice-presidente é definido ali entre os eleitos e eles escolhem quem que vai ser o secretário, tá? Se tiver só um de cada, um deles vai ter que ser secretário também, ok? Então, vamos lá. Qual a função da CIPA, então? Então, a CIPA tem a função de identificar os riscos no processo de trabalho e elaborar o mapa de risco. Então, ele vai ajudar nessa elaboração do mapa de risco com a participação do maior número de trabalhadores com assessoria do SESMIT, quando há SESMIT, que a gente já viu também, tá? Vai realizar periodicamente verificação dos ambientes e condições de trabalho que possam trazer os riscos para a segurança e saúde do trabalhador. Vai realizar reuniões, né, avaliação do cumprimento das metas relacionadas à segurança do trabalho. Vai discutir situações de risco que possam identificar esse risco, essa situação, essa melhoria também dentro do trabalho, vai divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde do trabalho, vai requerer ao SESMIT, quando houver, né, o SESMIT, paralisação de uma máquina ou um setor que considere haver risco grave e iminente à segurança dos trabalhadores. Caso não tenha SESMIT, ele vai ao superior dele. Vai divulgar e promover o cumprimento das normas regulamentadoras, participar anualmente em conjunto, né, com as empresas, campanha de prevenção da AIDS, isso é obrigatório. Requisitar à empresa uma cópia das cartas emitidas, né, que é um comunicado de acidente de trabalho, então verificar quais os tipos de acidente que têm ocorrido na empresa, quais os setores onde ocorre mais acidente. Vai promover, junto com o SESMIT, a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. Então, essa semana ela é importantíssima dentro de todas as empresas, né, que compõem a CIPA, né. A reunião da CIPA, ela pode ser ordinária ou extraordinária. Então, as ordinárias, elas ocorrem uma vez por mês. É definido no início do mandato dos cipeiros ali quais são as datas onde vai ocorrer essas reuniões ordinárias. Então, o mandato do cipeiro, ele é de 1 ano, tá? As extraordinárias vão ocorrer quando ocorreu algum acidente ou tiver alguma urgência, ela pode ocorrer extraordinariamente. O mandato do cipeiro, né? Ele é de 1 ano, é permitido uma reeleição, tá? É vedada a dispensa arbitrária sem justa causa de um cipeiro eleito, tá? Então, se o empregador escolheu, ele indicou, esse cipeiro, ele pode ser mandado embora, né? Sem danos para a empresa. Agora, o cipeiro eleito, ele tem garantia de emprego de 1 ano. Na verdade, ele tem garantia de emprego desde a partir do momento que ele se candidata a cipeiro. Se ele não ganhar, ele perde essa estabilidade. Se ele ganhar, ele tem o período do seu mandato, mais 1 ano de garantia de emprego, ok?
O membro titular, ele perde seu mandato se ele faltar 4 reuniões ordinárias sem justificativa. E a CIPA não pode diminuir o número de seus representantes. Então, vamos supor que uma empresa tem uma quantidade X de funcionários, por um motivo ou outro, de repente, cai esse número de funcionários. O número de membros da CIPA ele é baseado também pelo número de funcionários. Então, mas se esse número caiu, não pode diminuir o número de cipeiros. Eles vão até o final do seu mandato e no próximo, aí sim, pode diminuir a quantidade de cipeiros, ok? Ocorre quando a CIPA é eleita, antes de iniciar o mandato dela, ela tem que passar por um treinamento. Esse treinamento dura 20 horas, ele tem que ocorrer dentro do horário de trabalho, tá? Então, dentro da sua carga horária ali. Ele trabalha de dia e o treinamento vai correr à noite. Tá, tudo bem, mas esse treinamento ele vai encaixar dentro da carga horária. Então, se são 4 horas à noite de treinamento, ele vai trabalhar 4 horas do dia e 4 horas à noite ele vai fazer o treinamento. Ou pode ir para banco de horas, vai depender da negociação com a empresa. Então, o que vai ser visto nesse treinamento da CIPA? Ele vai estudar o ambiente, as condições de trabalho, bem com todos os riscos originados no processo produtivo daquele local de trabalho, a metodologia de investigação de análise de acidentes dentro, tá, do local de trabalho, sobre as doenças do trabalho relacionadas àquela empresa, vai ter noções sobre os acidentes de trabalho, também as doenças de trabalho, decorrentes de exposição aos riscos existentes naquela empresa, as noções sobre a AIDS, né, as medidas de prevenção, porque eles têm que participar do treinamento e eles têm que fazer um trabalho anual com relação a isso, noções sobre as legislações trabalhistas, previdenciária, relativos à segurança e saúde do trabalho, princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de controle de risco, vai participar da organização da CIPA, de outros assuntos necessários ao exercício das atribuições das comissões. Então, o treinamento ele é de 20 horas e muita coisa é vista ali. Então, ele tem uma ideia geral da empresa, dos riscos que a empresa aos quais os trabalhadores estão expostos na empresa como um todo, não só no setor que ele trabalha. Então, ele vai ter um geral sobre a empresa, noções ali de legislação trabalhista. Então, é bem amplo mesmo o treinamento. Então, tem carga horária de 20 horas, distribuídos no máximo 8 horas diárias a serem realizadas durante o expediente normal da empresa. O mesmo poderá ser ministrado pelos membros dos PESCOT da empresa, entidade patronal, entidade de trabalhadores ou por profissional que possua conhecimento ali sobre os temas ministrados. Com relação ao dimensionamento da CIPA, de posse, né, do tipo de atividade que a empresa desempenha, você procura o grupo ao qual ele pertence, lá no quadro 3 da NR5, que traz uma relação da Classificação Nacional das Atividades Econômicas, que é o CNAE, que corresponde ao grupo ali de dimensionamento da CIPA. Então, vamos supor que a gente tem ali uma empresa de comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário. E lá tem 85 funcionários. A gente tem que ir lá no CNAE e verificar lá. Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário. Então, o grupo é C21. Para o grupo C21, a gente tem lá 85 funcionários. Então, a gente vai ter que ter um membro efetivo e um membro suplente. Tá? Então, significa que o empregador vai indicar um e os empregados vão eleger um membro da CIPA. Então, a CIPA vai ter 2 funcionários só. Um vai ser o presidente, o outro vai ser o vice-presidente e um deles vai ter que ser o secretário também. Ok? Aí, às vezes, ocorre revezamento. Essa reunião eu sou secretário, na próxima reunião você é o secretário. Então, ocorre essa relação. E a gente tem os suplentes. Então, na verdade, a CIPA ela vai estar formada por 4 membros. 2 eleitos, um efetivo e um suplente, e 2 indicados, um efetivo e um suplente.
Os dois eleitos, o efetivo e o suplente, têm estabilidade, já os dois indicados, o efetivo e o suplente, não têm estabilidade, ok? Então, essa é uma ideia básica ali sobre a CIPA. Então, lembrando que a CIPA, ela tem que ser efetiva, ela tem que ser participativa, ela tem muitas atribuições. Os membros da CIPA, eles trabalham normal dentro da empresa, eles vão continuar executando as suas funções, só que em determinados períodos ele vai deixar de exercer a sua função, né, que está lá na sua carteira de trabalho, e vai executar a sua tarefa de cipeiro, dentro ali da sua jornada de trabalho. Isso é importante a gente frisar. O membro da CIPA, ele não recebe um salário adicional para isso, tá? Então, ele faz um trabalho que é adicional, mas ele não recebe por isso. Tanto é que ele não o trabalho de cipeiro, ele entra dentro da carga horária de trabalho normal dele. Ele não tem esse adicional. Então a gente tem que ficar atento com relação a isso, porque muita gente acha que o cipeiro ele ganha um salário extra quando ele é membro da CIP, e ele não ganha. Ele simplesmente em determinado período, determinado tempo de trabalho ali dentro da carga horária dele, ele vai exercer a função de cipeiro, ok? Então, há algumas questões que eu queria colocar eram essas, e no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o programa de controle médico de saúde ocupacional, ok? Não deixe de assistir.